Bom, boa tarde pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham aí uma boa semana, um bom restante do dia de sábado do Senhor e vamos fazer nosso estudo, né? Vocês já chegaram, outros já estão com as Bíblias, uma canetinha com papel para anotar a passagem bíblica, mas primeiro vamos fazer uma oração, vamos falar com o Papai do Céu, né? Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade nesse seu santo dia de sábado, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Que o Senhor venha fazer presente com os seus santos anjos e o Espírito Santo nos conduzindo, para nós ensinando, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Já está no jeito? Então vamos, né? Nós vamos começar um estudo chamado O Dom de Profecia. Vocês podem já pegar o que está com a Bíblia, abrir lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9, certo? Então, e vocês que não estão com a Bíblia, a canetinha aí com a papelzinho, anota a passagem. Gênesis 3, 9. De que maneira se comunicava Deus com o homem no jardim do Éden? De que maneira Deus comunicava? Aqui ele fala assim: e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: aonde está? Deus, quando ele criou ali o casal, colocou no jardim do Éden, ele ia todo dia, ali na virada do dia, conversar, os anjos iam cantar hinos de louvores, era uma maravilha. Quando o pecado entrou e Deus chega lá, Deus sabia onde estava, mas Deus fez essa pergunta: aonde vocês estão? Né? Aonde está? E chamou o Senhor, e ele responde lá: estamos aqui escondidos, porque nós estamos nu. E por que ele estava nu? Deus fala no versículo 10 que toda a vida eles estavam nu, mas ele não tinha maldade, não sabia que era desobediência. Tinha uma cortina nos olhos deles que eles não percebiam que estava nu desde quando foi criado. E o pecado entra. E ali depois, no correr dos estudos, outra vez, nós vamos ver como que entrou ali, desobediência. O ser humano hoje, muitas vezes, também estão pagando por alguma desobediência que ele faz. E a desobediência sobre Deus, a desobediência sobre lei de trânsito, desobediência, às vezes, pelas autoridades, aí paga o preço, porque desobedece tudo ali. Tudo tem o seu limite. E Deus tinha colocado um limite bem pequenininho, no meio daquele belo jardim, a coisas lindas ali, aonde não caía uma folha, numa árvore, só tinha uma árvore ali que Deus falou: ó, vocês podem comer dos frutos de todas elas, só não quero que mexa nessa. E justamente foi ali que Satanás pegou a fraqueza do ser humano. Ainda continuando lá no livro de Oséias, Oséias está ali para diante de Daniel, né? Ali vocês vão achar então Oséias capítulo 12, versículo 10. Desde a queda, porque meio tem Deus em geral dado o conhecimento da sua vontade ao homem. Desde a queda do homem, desde o pecado. Que maneira então Deus fala assim: falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo o ministério dos profetas propus similares, ou falou por parábola. Então, de que maneira então Deus vem conversando com o povo depois do pecado? Através dos profetas. Ele passava as mensagens para os profetas e os profetas iam falando com o povo. Quando o povo saiu do Egito, da escravidão, que pararam ali no pé daquela montanha, Moisés subiu e ficou 40 dias e 40 noites lá em cima conversando com Deus. E chegou um ponto que Moisés fala para Deus assim: deixa eu ver o seu rosto, Senhor. Ele fala: não, Moisés, se você ver meu rosto, você morre aqui. Mas dá uma olhadinha na rachadura daquela pedra, ou naquela fenda daquela pedra, eu vou passar e você vai ver minhas costas. Moisés então viu Deus, teve um privilégio de ver Deus pelas costas. Ele vinha conversando então, desde a salsa lá, que queimava, ele conversava com Deus. E só dele ver as costas de Deus, quando ele desceu, o povo não conseguia olhar no rosto dele, ele teve que cobrir o rosto.
tão resplendor que estava da glória de Deus. Então foi por isso que Deus falou para ele: você não vai suportar, você não está pronto ainda para ver o meu rosto. Hoje nós vemos pelo olho da fé, uma passagem você vê como fosse um espelho, mas vai chegar um dia que nós vamos ver face a face o nosso Criador e o nosso mantenedor. E se nós estiver preparado, aceitado Ele, então nós vamos morar com Ele. No livro de Deuteronômio, capítulo, Deuteronômio, capítulo 29, 9, ali você tem ali, vocês pegarem Gênesis, voltando lá atrás, Gênesis, né? Êxodo, e vai assim, Deuteronômio pegando ali. Capítulo 29, versículo 29. Que coisas pertencem a Deus e quais nos pertencem a nós? O que pertence a Deus? Pertence a nós. Na verdade, pertence tudo a Deus, mas Deus deixou um pouquinho para nós. Ele fala assim: e as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para que sempre Deus nos ensina. Sempre Deus nos ensina. As outras, então, aqui, Deus nunca vai revelar todas as coisas para nós. Ele nos está dando a sabedoria, se nós estudar, se nós buscar, de nós aprender tudo aqui dali. Ele é o suficiente para nós ganhar a salvação. Suficiente para nós ensinar os nossos queridos. Suficiente para nós ensinar as pessoas. Então, Deus nos nasce com Ele. E as coisas reveladas pertencem, as coisas encobertas pertencem para Ele. Então, não adianta nós querer falar: não, vou saber tudo. Nós nunca vai saber tudo. É igual a uma sala de aula. O professor nunca ensina tudo para o aluno. Mas o aluno tem que ir aprendendo no correr dos dias, dos estudos, para aprender aquilo dali. Certo? No livro de Amós, capítulo 3, versículo 9. Até que ponto e que revela Deus aos seus desígnios? Até que ponto Deus revela? Ele fala assim: certamente o Senhor Deus nos fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo e aos seus servos e os profetas. Primeiro Deus revela os servos, os profetas. Ele vai dando as coisas e nós vamos estudando. Sabe que jeito? Como nós estamos fazendo hoje. A Bíblia se tornou um profeta para nós. A Bíblia e nós vamos aprendendo cada dia, cada momento, e nós vamos estudando, pedindo que Deus nos conduza, que o Espírito Santo nos vai abrindo a mente. Para isso nós precisamos aceitar. Muitos creem, outros não creem, mas a palavra de Deus, ela renova cada manhã e Ele nos ensina nós andar nos caminhos dele. Se nós quiser. Deus não obriga ninguém. Ele podia ter impedido lá o pecado no jardim do Éden? Sim. Mas aí ele não era um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Era um Deus carrasco, um Deus tirano. E Deus não é um Deus tirano. Deus é um Deus de amor e de misericórdia. O Deus que não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Amou o pecador de tal maneira que Ele enviou seu Filho aqui para pagar a nossa dívida. Então é isso que Deus nos quer conosco, que nós aprendamos e nós andamos nos caminhos dEle e aceitamos a palavra dEle como um guia para nós chegar na Canaã celestial. Um abraço a todos, até o próximo estudo. Fica com Deus.